dia, a graça e a paz, amém, irmão? Você está com expectativa para essa manhã? O evento ainda não acabou e eu quero te dizer, irmãos, que se já começou assim, né? Antes de começar, eu toda vez que venho em São Luís, eu sempre estou vendo pessoas novas aqui, glória a Deus por isso, a nossa igreja mãe está crescendo e nós ficamos felizes por esse crescimento. O crescimento faz parte da obra de Deus aqui em São Luís, amém? Então, se você não me conhece, meu nome é Pablo Fernandes, sou casado com essa mulher maravilhosa que acabou de ministrar o louvor aqui. Nós moramos atualmente na cidade de Imperatriz, no qual nós estamos à frente da Igreja Verbo da Vida Imperatriz lá, nesse tempo precioso, amém? E eu creio que você está sendo tremendamente abençoado nesses dias. Eu quero que você deixe o teu coração com grandes expectativas, porque eu creio, irmãos, que a boa obra que o Senhor começou, Ele ainda não terminou, amém? Ainda existem coisas para fazer. E eu quero te dar um alerta, irmãos, toma um cuidado para esse evento não se tornar um vento na tua vida, amém? Um evento não é para ser um vento na nossa vida, simplesmente ser uma passagem e nós não absorvermos no Espírito aquilo que nós estamos recebendo nesse lugar. Então deixa o teu coração conectado. Se você está fazendo parte desse culto agora aqui pela manhã, isso comunica algo a Deus, que você tem interesse nas coisas celestiais. Você não está aqui por uma obrigação, mas pelo prazer de adorar a presença dEle. E não existe, irmãos, melhor lugar para estar do que esse, amém? Muitas pessoas dizem, não vou congregar, a igreja somos nós. Irmãos, de fato, a igreja somos nós, mas eu gosto do exemplo da academia. Você pode treinar em casa? Pode, mas na academia você tem um resultado bem melhor, amém? Então eu vou te dizer, irmãos, você pode orar em casa? Pode. Você pode adorar em casa? Pode, mas eu vou te falar, irmãos, na igreja tem um resultado bem maior e bem melhor. Na congregação dos santos, junto com os irmãos, adorando em família, porque você não foi chamado para viver uma vida isolada. Aquele que se isola está buscando os próprios interesses, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Mas essa não é a mensagem de hoje, foi apenas uma introdução para você saber como é que eu sou, amém? Mas eu quero comunicar hoje algo da parte de Deus, irmãos. Eu sei que nós estamos em uma conferência de jovens, mas eu acredito que existem jovens aqui de forma cronológica, né, no que diz respeito à idade, mas existem jovens aqui que já estão com os seus 60, 65, 70 anos, mas se consideram jovens. E glória a Deus, porque você ainda é jovem, você ainda está vivo. Quando tem vida, tem esperança, amém? E você está fazendo a obra do Senhor e eu fico feliz com isso. Mas eu creio que essa mensagem é para alcançar o coração do corpo de Cristo, amém? Não somente jovens, mas todos nós. Eu queria falar, irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é o padrão que Deus aprova, amém? O tema dessa mensagem é o padrão que Deus aprova. E eu quero que você guarde essa palavra padrão, porque nós vamos falar muito sobre ela nessa manhã, amém? E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12. A palavra do Senhor diz o seguinte, eu vou ler em duas versões, na Nova Versão Internacional e na Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, na Nova Versão Internacional diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, diga comigo, exemplo. Em outras versões vai usar a palavra padrão, para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Agora, na Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo. Diga comigo, exemplo. Aí ele vai dizer na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. No verso 14 ele finaliza dizendo: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo dos presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor, amém? Então eu queria falar sobre esse padrão que Deus aprova. Irmãos, na nossa abertura do Equibalo, Thalita ministrou de forma sobrenatural aqui sobre a vida de Sansão, amém? E eu quero te dizer, irmãos, Sansão foi um homem no qual o padrão, ele não seguiu o padrão bíblico, e nem sequer foi aprovado por Deus.
por causa do seu procedimento. Se por um lado nós olhamos um homem, irmãos, que não seguiu os padrões ou os princípios que foram pré-estabelecidos por Deus, nós olhamos por outro lado, homens que foram bem-sucedidos na sua caminhada. Amém? Então, esse Sansão, que em algum momento estava sendo usado por Deus, por outro lado, ele não estava sendo aprovado por Deus. Porque ser usado por Deus não é um sinal de aprovação da parte de Deus. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos, como tem sido ministrado esses dias, que o fato de nós estarmos dentro de um prédio físico, feito de concreto, nós precisamos ter uma consciência de que não é sobre estar no prédio, é sobre estar em Cristo. Amém? Nós precisamos estar em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós vamos reproduzir o padrão das Escrituras. Você como um jovem de 18, 20, 40, 50, 60 anos, você tem que reproduzir a imagem de alguém. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade genérica. Amém? Irmãos, eu vou te falar, glória a Deus pelos medicamentos genéricos, mas a gente sempre fica com aquela desconfiança, rapaz, é melhor comprar o original. Amém? Ah não, mas o genérico ele é mais barato. Mas será que o original não é melhor? Então a gente está vivendo uma sociedade genérica, que está se espelhando em tudo e em todos, menos em Cristo. Aleluia! Glória a Deus pelas redes sociais, irmãos. De fato, nós precisamos ocupar todos os lugares da sociedade, inclusive as redes sociais. Porque chega, irmãos, de olhar vídeo de pessoas rebolando. Chega de olhar conteúdo que não traz acréscimo para ninguém, irmão. E de fato nós precisamos adentrar nesses lugares para levar a mensagem de Cristo. Amém? Mas eu quero te falar, irmãos, que o padrão de Deus não é sobre o número de visualizações que você tem. Aleluia. O padrão de Deus é sobre como você está vivendo segundo as verdades da palavra dele. Sabe, nós encontramos hoje jovens adultos que estão se inspirando em pessoas e dizendo, eu quero ser parecido com ele, eu quero ser parecido com um influencer, eu quero alcançar o número de seguidores que os influencers têm, porque isso é o meu maior sonho. Glória a Deus, desde que isso não seja a sua prioridade. Tem gente que faz tudo pelo sucesso, mas o sucesso do homem é diferente do sucesso de Deus. Tem pessoas que fazem tudo por isso. E eu vejo, às vezes, pessoas que fazem festa. Eu não estou... entenda, irmãos, você vai ter maturidade para entender o que eu estou falando. Eles fazem festa, eles começam a chorar e dizer, nossa, eu fiz 1 milhão de seguidores. Aleluia. Mas qual é o padrão que nós estamos reproduzindo? Qual é a métrica que Cristo vai usar para nos medir no último dia, quando nós estivermos frente a frente? Qual é a métrica? A métrica é o padrão segundo o caráter de Deus. Salmos capítulo 119 diz, como um jovem pode manter firme a sua conduta? Obedecendo a palavra do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia, ela é um manual de vida. Agora, qual é o manual que nós estamos buscando? A influência segundo o padrão secular, mundano, eu não gosto muito dessa palavra secular, mas segundo um padrão do mundo, ou a influência segundo o padrão divino? Porque a influência segundo o padrão do mundo tem um fruto, só que não é o fruto que agrada a Deus. Aleluia. Irmãos, nós podemos sim acompanhar pessoas, desde que essas pessoas estejam indo para o mesmo lugar que nós vamos. Aleluia. Você pode acompanhar pessoas, desde que essa pessoa esteja indo para o mesmo lugar que você vai. Agora, se há algo na contramão e essa pessoa não deseja uma mudança, então é melhor, como Paulo diz, nem se assentar. Então nós precisamos, irmãos, seguir o padrão da advertência de Paulo para Timóteo. Timóteo, você precisa ser um padrão, um exemplo, um modelo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando as pessoas olham para nós, elas têm um desejo de ser parecidas com Cristo, ou elas têm um desejo de ser parecidas com o mundo? Porque o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, em outras palavras o nosso teto é de vidro. As pessoas estão olhando para o nosso procedimento, não somente para aquilo que nós falamos. Porque falar todo mundo fala, até papagaio fala. Se você ensinar o Salmo 23 para o papagaio, ele vai recitar todo.
Mas eu vou te dizer, as pessoas serão conduzidas através do nosso exemplo. O exemplo vai arrastar pessoas para Cristo. E a advertência de Paulo é: olha, você não deve deixar que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar. Ou seja, as nossas palavras precisam reproduzir aquilo que nós cremos. Aquilo que sai da nossa boca precisa reproduzir a fé que nós temos. Ele diz: você precisa ser um exemplo na maneira de agir. Isso me fala sobre caráter. Todos nós precisamos ter um caráter aprovado diante de Deus. Aleluia. Ele diz: no amor, na fé e na pureza. Amor, fé e pureza. Pureza fala a respeito de santificação, santidade, um padrão segundo as Escrituras. Porque senão, irmãos, a gente vai começar pensar que o Evangelho somente é o meio pelo qual eu me beneficio do que Deus faz. Mas aí eu me esqueço de que não é somente o que Deus faz, mas em primeiro lugar é aquilo que Deus é. E aquilo que Deus faz é uma consequência de quem Ele é para mim. Então eu estou aqui, irmãos, para nos alertar, para que nós possamos seguir esse padrão das Escrituras, porque seguir o padrão das Escrituras, você pode pegar um exemplo de um homem de Deus chamado Billy Graham, que terminou a sua carreira sem escândalo nenhum, que teve acesso a vários lugares, mesmo com ímpios, mas não se corrompeu. O exemplo usado pelo pastor Edilson de Lira quanto ao barco e o oceano. Era um homem que estava no meio do oceano, mas não deixou com que a água contaminasse dentro do barco. Então nós precisamos, irmãos, aguçar o nosso padrão divino para viver segundo as Escrituras. Porque esse Salmos capítulo 119 está dizendo: olha, como o jovem, sabe, muitas pessoas perguntam: Senhor, eu quero saber a tua vontade. Jovens hoje que passam por esse período de transição, e dizem: Senhor, eu quero saber como um jovem pode permanecer firme na sua conduta, obedecendo a palavra. Foque na obediência. Se você focar na obediência, irmãos, todas as outras coisas te serão acrescentadas, como consequência da sua obediência à palavra de Deus. Então viver essa vida de padrão, irmãos, quando nós falamos que o nosso telhado é de vidro, é que nós estamos sendo observados o tempo todo. Eu fui agora pela manhã, ou foi ontem, não lembro, e eu passei ali no retorno perto da casa do pastor. E, irmãos, tem um retorno que ele tem 4 câmeras, fora as outras 2 que estão no outro poste. Então é muita câmera no retorno só. E quando você faz o retorno, tem uma câmera te olhando. Quando você faz outro retorno, tem outra câmera te olhando. Ou seja, não existe espaço para fazer ali uma infração, e nem deve. E aí, irmãos, quando eu olhei, veio algo no meu espírito. Existem câmeras nos olhando o tempo todo. Aleluia. Nós precisamos de fato exercer uma influência no meio das pessoas, porque Jesus disse: olha, a vossa luz precisa brilhar diante de Deus e diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Então esse negócio de dizer, não, é porque, sabe, né, eu não devo satisfação nenhuma para o homem, não... Que é isso? Jesus não falou isso. A vossa luz tem que brilhar. Agora você só reflete da luz que você recebe. Você só reflete da luz que você recebe. A pergunta que eu te faço é: a luz que há em ti é trevas? Porque o que é que nós estamos refletindo? Porque a luz de Cristo vai refletir a glória de Cristo. E as pessoas vão olhar para nós e elas não vão ver algo igual. Elas vão dizer: tem algo diferente. Porque, irmão, eu vou te dizer, nós estamos em uma corrida. Não é uma corrida para saber quem chega primeiro, é uma corrida para saber quem chega completo. Porque Paulo diz: olha, eu corri a carreira, eu completei a minha carreira. Em outras palavras, eu terminei íntegro, completo, pleno. E Deus está nos chamando para terminar a nossa carreira plenos, completos. Irmãos, eu vou te dizer algo: melhor do que começar bem é bom, mas Deus nos chamou para terminar melhor do que quando nós começamos. Pessoas que começam de forma sobrenatural o seu chamado, elas estão avivadas, mas quando elas terminam, elas não conseguem terminar como elas começaram.
E aí começa a entrar uma coisa chamada síndrome de Adão, coloca a culpa em tudo, mas não assume a própria responsabilidade de dizer: Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti, mas eu me arrependo, e eu decido viver o seu plano para a minha vida. Irmãos, essas distrações que nos roubam do propósito de Deus, daquilo que Deus já tem pré-estabelecido para nós entrarmos, elas precisam ser tiradas. Como a Bíblia diz, são essas pequenas raposinhas que vão contaminar a vinha. São pequenas portas que são abertas, que estão roubando as pessoas de viver a plenitude daquilo que Deus tem. E quando as coisas não acontecem, elas fazem o quê? Jogam na soberania de Deus. Não, joga na conta da soberania de Deus. Como é que elas fazem? Não, porque Deus quer assim. Não, Deus não quer assim. Deus quer uma coisa: um coração obediente. Porque nós olhamos, irmãos, na Bíblia não existe um espaço para você dizer: não, Deus não trabalha com certa classe de pessoa. Deus trabalha com criança, com adolescente, com jovem, com adulto e com velho. Você pega exemplos de pessoas que começaram seu ministério crianças. Você pega o próprio Jesus, que começou seu ministério ali adolescente. Você pega velhos, já estavam em avançada idade. Então não tem espaço para dizer: não, comigo Deus não tem nada. Tem sim. Só que antes de Deus te enviar, Ele não vai ser irresponsável. Há um tratamento, há um ajuste, irmão. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Um tempo atrás, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Nós íamos fazer uma viagem para Campina Grande. Na época o pastor tinha uma Amarok. Ele gostava muito desse carro, e a gente precisava fazer uma revisão desse carro antes de viajar. Era eu mais 4 amigos, nós íamos para Campina Grande, a estrada era longa, e era necessário uma revisão desse carro. Só que a revisão, irmãos, a gente não conseguiu, foi conseguir já lá para de noite, na oficina de um amigo nosso, e o carro ficou lá, e quando deu umas 7h30, o rapaz ligou e disse: Pablo, você pode vir buscar o carro. E eu peguei o carro. Quando eu saí com o carro ali na Avenida São Luís, Rei de França, eu comecei a escutar. Eu digo: ah, meu Deus. Eu liguei e falei: pastor, tem uma zoada aqui no carro, mas a oficina lá já fechou. Ele disse: espera aí que eu vou ligar aqui para ela, aqui, eu vou pedir para voltar com o carro lá. E tome, eu falei: não, eu vou acelerar um pouco mais, porque pode ser que a zoada saia. E tome pé, irmão. E o carro... Eu disse: não, tem algo errado, é necessário voltar para a oficina. E eu voltei para a oficina, irmãos. Quando eu cheguei lá, um abençoado que estava lá esqueceu de apertar as rodas traseiras da caminhonete. A vontade que eu tinha de perguntar para ele é: você está desejando? Ele disse, na época eu ainda não estava no ofício pastoral, ele disse: não, Pablo, desculpa aí. Desculpa aí, mas agora eu vou dar um jeito aqui. Ele apertou, acho que na pressa de ir embora, o expediente já tinha acabado, ele já queria liberar logo o carro. E, irmão, ele apertou, a zoada foi embora. E naquela hora eu pensei, falei: rapaz, é necessário em alguns momentos da vida a gente ter que voltar para a oficina. Porque senão a gente vai pegar a estrada achando que está tudo bem, mas o desastre pode acontecer no caminho. Então, irmãos, eu vou te dizer, Deus está nos chamando nessa manhã para voltar aqui na oficina e ajeitar algumas coisas, para que Ele possa te mandar para um lugar bem longe, irmãos, mas te mandar seguro. Deus deseja nos mandar seguros, para que a gente não sofra o dano e chegue lá na frente, você de forma irresponsável foi e diz assim: não, aconteceu isso porque Deus quis. Deus está dizendo: não, eu te chamei para ir na oficina naquele dia, mas você não foi. Então não coloque uma culpa que é sua em minha. Mas Ele diz: mas eu aceito arrependimento. Então, irmãos, eu vou te falar uma coisa: se você está nesse lugar, você está sendo ajustado para um crescimento sobrenatural, você está sendo consertado para viver o plano e o propósito de Deus para a tua vida. E quando você decide dizer sim para viver esse padrão das Escrituras, você tem um selo de aprovação. Aí esse é o padrão que Deus aprova. Qual é o padrão que Deus aprova? Viver segundo a palavra dEle. E isso já é suficiente. Irmãos, quando você se expõe ao poder das Escrituras, inevitavelmente todas as áreas das nossas vidas são afetadas, quando nós desejamos ser afetados por ela. Se você não colocar em prática aquilo que está escrito não vai passar de um livro para você.
Porque eu conheço pessoas intelectuais que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas elas não têm experiência com o escritor. Então o que nós precisamos não é somente sobre o conhecimento, mas sobre o quebrantamento. Eu vou te dizer, irmãos, é algo que o Senhor tem trazido ao meu coração durante muito tempo. Não nos falta alimento, falta fome. Alimento nós temos. Você tem sido alimentado, você tem sido acrescentado. Essa palavra te libertou, essa palavra te transformou. Só que, irmão, eu vou te dizer, em alguns momentos não é esse conhecimento que está faltando, é o quebrantamento genuíno de se render à presença de Deus e dizer: Senhor, eu desejo ser um padrão, eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem Cristo. Paulo disse: Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, quando as pessoas olham para você, elas não olham você, elas olham Cristo em vós. É a esperança da glória. Agora, como as pessoas vão olhar Cristo em mim? Através dos frutos que eu produzo. Frutos falam sobre aquilo que eu creio. Só que frutos também falam sobre com quem eu ando. Com 20 minutos, vamos 10 a 15 minutos, você conhece uma pessoa por aquilo que ela fala e como ela se comporta. 15 minutos de conversa. Você consegue definir se uma pessoa está em fé ou se ela está em incredulidade, através daquilo que ela fala e através de como ela se comporta. Porque, irmãos, quando nós vivemos esse padrão divino daquilo que Deus já pré-estabeleceu, muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de se vestir. Aleluia, glória a Deus. Muda o nosso comportamento com as pessoas, tudo muda. Porque nós nos expomos ao poder das Escrituras. E nós precisamos, irmãos, ser como essas pessoas. Não aquelas que vão dizer: eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu vou te dizer, você é tudo, menos o padrão de Deus. Pode ser que alguém que esteja aqui, esteja assim dentro assim, pensando assim: estou para me embora. Mas eu creio que não, que eu creio que a unção está despedaçando o jugo. Eu já pensei assim, irmãos. Na maioria das vezes, nós que ministramos a palavra, nós falamos de experiências pessoais nossas. A gente só não fala que é com a gente, mas a gente fala de experiências que nós já vivemos. E a gente pensa: eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Soberbo, orgulhoso. E Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele abraça. Aleluia. E como nós aprendemos, humildade não é pensar menos de si mesmo, dizer eu não presto, eu não valho nada. É pensar menos em si mesmo e pensar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, existem coisas grandes que Deus deseja fazer em mim, através de mim. E nós precisamos nos submeter a esse plano. Agora, eu vou te dizer, irmãos, o exemplo que eu sempre digo: o reino de Deus não é um self-service que você vai escolher o que você deseja, e as coisas que você não quer, você diz: não quero, eu não como legumes. Aleluia. Se recebeu Jesus, recebe o pacote completo. Obediência, renúncia, retidão, ser o padrão das Escrituras, andar segundo as Escrituras divinas. Doa a quem doer. E em alguns momentos vai doer sim. Porque quando o Senhor nos corrige, é uma demonstração do seu amor. Pessoas tratam correção como algo pesado. E às vezes a gente começa o nosso culto dizendo assim: olha, eu vou pregar uma palavra hoje, mas eu sei que não vai ter muito glória a Deus e aleluia não. Errado. Tem que ter, porque correção é demonstração de amor. Quando Deus corrige, Ele corrige porque ama. Agora, quando não há correção, aí tem que entrar uma coisa chamada preocupação. Não estou sendo mais corrigido. O Senhor não tem mais me advertido sobre algo. Como foi ministrado no primeiro dia por Thalita: Sansão, eita, agora já era. Senhor, me dá só mais uma oportunidade.
Só mais uma oportunidade e pronto. Deus diz, tem essa oportunidade, porque o propósito precisa se concretizar. O problema é que você vai junto com Ele. O problema não, a tristeza é que você vai junto com Ele. Então, irmãos, a nossa vida não pode se encerrar com escândalos, com uma vida desregrada, fora da vontade de Deus, na qual as pessoas olham para você e dizem assim, rapaz, tu é crente mesmo? Tu é cristão mesmo? Porque assim, o teu comportamento, você já parou para pensar que nós somos medidos pelo nosso nível de comportamento com as pessoas? E quando nós fazemos algo, as pessoas dizem, você é crente mesmo? Não foi nem muitas vezes por aquilo que nós falamos, foi por aquilo que nós fazemos, o procedimento. Então a advertência de Paulo para Timóteo você precisa ser um exemplo, um padrão no amor, na fé, na pureza, no procedimento. Agora, irmãos, Paulo não dá somente a advertência do que Timóteo precisa fazer. Paulo diz para Timóteo como ele deve fazer. Então não diga assim, não, a Bíblia sabe, ela fala uma parte, mas a outra parte ela deixa assim vago. Não, ele não deixou vago não, ele vai dizer assim, olha, no versículo 13. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se, fale comigo, dedicação. Dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide. Irmão, se Paulo está advertindo Timóteo para não se descuidar, é porque ele sabe que se a gente não tiver cuidado, em algum momento a gente se descuida. As distrações podem nos roubar e a gente fica como aquele crente que está balançando em cima do muro e o diabo dizendo, pode ficar aí que o muro também é meu. E Paulo continua dizendo, olha, não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço ao Senhor. Irmãos, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês tem uma palavra da parte de Deus. Talvez você não recebeu uma palavra profética através de uma imposição de mãos, mas o Senhor já falou algo ao teu coração. Mas para toda palavra que sai da boca de Deus, há uma responsabilidade do homem. Nós somos cooperadores de Deus. Deus lança a palavra e nós cooperamos com aquilo que Deus falou. Então tem pessoas que dizem, pastor, você sabe, né? Deus falou comigo há 25 anos atrás, mas até agora nada aconteceu. Eu vou te dizer, o problema não está em Deus. Às vezes é a falta de praticar uma das advertências que Paulo disse para Timóteo. Dedique-se, não seja negligente, não descuide do dom que eu te dei. E aí se descuidou do dom. Irmãos, quando se abre uma brecha para distrações, há um descuido do dom que foi dado por Deus para você. O cemitério é um lugar onde existem os maiores dons. Existem muitos dons ali. Muitas pessoas que tiveram o seu dom foi embora, porque morto não pode fazer nada, mas vivo pode. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, deve haver um desejo de cumprir o propósito de Deus, de ser um padrão segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo, você tem que ser o padrão. Sabe como é que você vai ser o padrão? Quando você se dedicar às Escrituras, ou seja, ser alguém que tem relacionamento com a palavra e com o Espírito de Deus. E quando você for responsável com o dom que foi dado a você. Irmãos, eu vou te dizer algo. Se eu te desse essa manhã uma barra de ouro, você sairia daqui, irmãos, botando essa barra de ouro dentro da camisa, abraçando. Se alguém perguntasse, irmão, o que tu tem? Não tem nada não. Nessa hora parece que não tem, irmão, não tem nada, irmão. Não, irmão, não tem nada não. É um negócio aqui que o pastor me deu, uma barra de ouro enorme. Você tem todo o cuidado, porque você sabe que aquilo tem um valor monetário, que trocando por dinheiro você sabe que você está milionário. E por que, irmãos, a gente não tem o mesmo zelo e cuidado com o dom que nos foi dado? De dizer, não, ninguém vai tomar não, isso aqui não vai ser roubado, as distrações não vão me roubar do plano e do propósito de Deus. Eu vou abraçar com todo o meu coração. Não, mas as redes sociais estão aí, mas não vai roubar. As influências estão aí, mas não vai roubar. Por quê? Porque, irmãos, o padrão não é o mundo, o padrão é a igreja.
A nossa medida, a nossa medida de crescimento, de avanço no propósito, não é sobre o que o mundo faz, é sobre o que nós fazemos. Agora, tem pessoas que dizem, pastor, então, para mim não dá mais não, é melhor eu ir. Jesus orando disse, Senhor, eu não quero que você os tire do mundo, eu quero que você os guarde do mal. Porque se o propósito fosse somente salvação, a gente não era mais para estar aqui. Mas se ainda está aqui, existe algo a ser feito. E a prioridade é ser o padrão para que outras pessoas possam seguir a Cristo também. Seguir a Cristo também. Olham para você e dizem, eu quero Cristo, eu quero Jesus, eu quero a salvação. Por que eu quero a salvação? Porque existe algo na tua vida que homem nenhum poderia fazer. Somente esse Jesus que você prega. Irmão, seja o padrão. Eu sei que Paulo está trazendo uma advertência dizendo, você precisa ser um padrão para os fiéis, mas nós também precisamos ser um padrão para as pessoas que estão aí fora, na qual nós estamos refletindo a luz que nós estamos recebendo. Sabe, irmãos, que esse influência é uma coisa que você vai receber de várias formas. Eu vou te dizer, assim como Deus sabe trabalhar com influência, o diabo também sabe. E ele tem as estratégias dele para tentar te influenciar e fazer você acreditar em algumas mentiras, e ele vai dizer, não é bem assim não. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter um cuidado nesses últimos dias sobre ser esse padrão divino e não deixar com que essa mensagem distorcida do Evangelho venha nos fazer acreditar, não, agora eu aprendi no YouTube que a gente não precisa mais congregar, agora é só online. Agora eu não preciso mais de um pastor, eu preciso só da internet. A internet me conecta com Deus. Mas na hora do aconselhamento, na hora da ajuda, é o contato, é o tato, é o socorro pessoal. Então eu quero te dizer, irmãos, aviva o dom de Deus que há em ti. Coloca lenha, coloca fogo. Nós cantamos essa noite que o fogo não iria apagar, que o fogo não vai apagar, a chama não vai apagar. Irmãos, ela não vai apagar se nós cooperarmos com Deus. Ela não vai apagar se nós continuarmos jogando lenha na fogueira. Mas se você deixar de jogar a lenha na fogueira, ela apaga sim. Pode demorar 1-2 dias. Você já percebeu que quando você não coloca mais carvão, no outro dia ele ainda está um pouco quente? Mas não é o mesmo fogo de ontem. Tem crente que às vezes está apagando. Aí no outro dia ele diz, não, eu estou quente. Não, você está com fogo de ontem. É necessário todos os dias lenha na fogueira, lenha na fogueira. Como? Oração. Como Paulo está advertindo a Timóteo, dedique-se às escrituras. Seja um padrão no procedimento, no amor, na fé e da pureza. Tenha uma vida no Espírito. Que história é essa, irmãos? Que não é porque assim, Deus só tem coisa, sabe, né, pastor? O jovem ainda está começando. Não. Deus quer te usar, jovem. Deus quer nos usar. Irmãos, o ser humano parece que sempre está trabalhando com 2 extremos. Ou ele se acha muito novo, ou ele se acha muito velho. Não, pastor, não dá porque eu sou muito novo. Quando está velho, não, pastor, não dá porque eu sou muito velho. É sempre trabalhando nos dois extremos. É a síndrome de Adão. Não dá, é porque o senhor sabe, colocando desculpa em tudo. Eu quero te dizer, irmãos, um homem chamado Smith Wigglesworth, se meu inglês estiver bom, saiu legal o sobrenome dele. Começou o seu ministério com 60 anos. 60 anos. Mas coisas sobrenaturais aconteceram através das mãos dele. Então eu quero te dizer, não é sobre a idade, é sobre o coração. Não é sobre a idade, é sobre o coração. Jeremias, Jeremias é só uma coisinha assim. Uma vez eu ouvi o pastor Carlos Júnior dizer algo interessante em uma das suas mensagens esses dias. As crianças que estão aqui, futuramente, alguns, não todos, serão os adultos que estarão aqui. Ou os adultos que estarão aí. Isso é um crescimento. Eles estão se espelhando em alguém. Tem alguém que está sendo um padrão para eles. Tem alguém que está sendo um modelo para eles.
quer seja a professora da escola, quer seja eles passarem ali no corredor e escutar uma adoração, eles estão dizendo: tem algo aqui nesse lugar. Essa igreja é pequenininho, não consegue nem discernir as coisas direito, mas ele está passando e ele está escutando. E ele chega ali naquela sala, ele está sendo influenciado. Há um modelo sendo levado para essas crianças. Há um padrão sendo mostrado para elas, dizendo: olha, é assim que você deve seguir. É assim que você deve fazer. Agora, da mesma forma, irmãos, que eles são frutos do exemplo de alguém, outras pessoas vão ser frutos do nosso exemplo. Através daquilo que nós acreditamos, da forma como nós cremos, da forma como nós nos comportamos. Porque precisamos ser o padrão. Pastor, o senhor está querendo dizer que agora o tempo todo eu vou andar agora cheio de dedos? Não, irmão, você é livre. Livre para fazer o que Cristo quer, não o que você quer. Porque liberdade que faz aquilo que eu quero não é liberdade, é libertinagem. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não tomeis dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas para seguir o padrão divino. Sabe, irmãos, o nosso maior discurso, quando, pelo menos o meu, quando fui entregar a minha vida a primeira vez ao Senhor, era esse: não vou, porque agora eu ainda não estou pronto, né? Não vou. Mas eu percebi, irmãos, que era na caminhada, que as coisas iam acontecendo. Só que nessa caminhada, eu começava a olhar para algumas pessoas, e eu dizia: é assim, Jesus é assim, é desse jeito aí que Jesus é. Então vamos lá, se você está indo para esse lugar, eu também vou. Porque como diz a nossa irmã Lúcia, você não pode levar ninguém para um lugar no qual você não foi ainda. Então nós estamos indo, mas levando outras pessoas através do nosso procedimento de ser um padrão, um modelo. Irmãos, eu não sei você, mas tem pessoas que se inspiram em você, que você não sabe nem quem é e nunca verá. Porque já chegou ao ponto de eu ver pessoas que eu nunca falei na vida, mas elas chegavam e diziam: poxa, pastor, assim, eu admiro demais a sua vida. E eu por dentro digo: eu não sei nem quem é tu. Mas amém, glória a Deus. Então estamos no caminho certo. São pessoas que você nunca viu e nunca verá, mas você está influenciando alguém pelo modelo que você carrega. Então essa vida com Deus, que é uma corrida na qual não estou disputando com alguém, ela é o quê? Não é uma corrida para saber quem chega primeiro, é uma corrida para saber quem chega completo. Eu quero te dizer, irmãos, Deus deseja que você chegue completo. Deus deseja que você chegue naquele lugar lá, pleno, íntegro e puro. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para me dar um apoio. Aleluia. Feche os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, porque você nos chamou para viver um padrão, o padrão das Sagradas Escrituras, o padrão daquilo que você já pré-estabeleceu na tua palavra. Não iremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque a tua palavra é o nosso sustento ideal, é aquilo que nós precisamos. Não precisamos de outra coisa, nós só precisamos de você. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, nós te agradecemos porque a tua boa mão está sobre as nossas vidas. Eu te dou graças porque existem pessoas nesse lugar que estão dispostas a viver o novo de Deus, a viver o plano de Deus, a viver o propósito de Deus. Eu te dou graças, Pai, porque há uma história que está sendo construída nesse lugar, mas não somente no prédio, em pessoas. E você ama pessoas.